Então, pessoal, eu sou o Bernardo e nessa atividade de metagenômica eu trouxe o seguinte artigo aqui para vocês, intitulado como Diversidade Viral e Risco Ambiental Potencial em Microplásticos em Escala de Bacias Hidrográficas. Evidências da análise metagenômica da plastisfera. Bom, e então o plástico a gente sabe que ele é um produto que foi criado e ele serviu nas diversas esferas da sociedade, desde a indústria automobilística até a indústria cosmética, o plástico ele vai estar presente. E o plástico ele é altamente maleável, existem diversos tipos de plástico, como poliéster, polipropileno, polietileno, né? E ele basicamente são monômeros que a união desses monômeros vão formar esses polímeros. E o problema não é o plástico em si. O problema é o descarte inadequado do plástico. Porque, por exemplo, uma vez que o plástico vai parar no meio ambiente, há a deteriorização desse plástico, a degradação desse plástico, originando então um microplástico, que são partículas com diâmetros inferiores a 5 milímetros. E os microplásticos, então, eles estão presentes em diversos ambientes do planeta, desde ambientes extremamente hostis até ambientes comuns, como rios, córregos, assim como ele está no próprio solo, enfim. Então, todo esse microplástico, ele, por exemplo, uma vez quando ele entra no rio, ele desenvolve rapidamente um filme, né? Um biofilme ali, com diversos táxons. E os estudos, eles têm demonstrado que cada vez mais a presença desses patógenos e espécies de algas nocivas estão presentes ao redor desse microplástico. Então, o microplástico ele é como se fosse como se fosse uma hospedagem para diversos patógenos nocivos, né? E então o microplástico ele aumenta a questão do índice refratário, a flutuabilidade e transportabilidade do que as outras partículas naturais, né? Ou seja, madeira, areia, e eles também oferecem maiores oportunidades para propagação de patógenos, mesmo em algumas regiões remotas, né? Então, isso pode levar a um aumento do surto de doenças. E estudos recentes demonstram que os microplásticos eles desempenham um papel fundamental na influência e na composição das comunidades microbianas, né? Quanto à disseminação de genes de resistência a antibióticos, que eles são conhecidos como os ARGs, né? E o vírus ele é um importante vetor de ARGs, né? Desses genes resistentes a antibióticos, que ele pode mediar uma transferência horizontal de genes de ARGs por transdução. Então, há toda essa problemática e então investigar sistematicamente comunidades virais e informações genômicas e microplásticos são importantes para entender a função ecossistêmica e o risco ambiental dos vírus na platisfera. Então, o objetivo desse estudo, né, desse artigo, foi investigar de forma abrangente a composição da comunidade viral, função e avaliar o seu risco ambiental, ou seja, a resistência a antibióticos e virulência em 5 microplásticos típicos na escala da bacia hidrográfica. Bom, então, partindo para os materiais e métodos, quanto à amostragem, eu, de maneira crítica, achei a amostragem um pouco controversa, mas o artigo tentou explicar, que foi o seguinte, eles introduziram o microplástico no rio, né, os diversos tipos de microplástico, porque eles quiseram ver se o tipo do microplástico vai influenciar na comunidade que vai estar ao redor dele. Enfim, eles inseriram esse microplástico no rio e depois de 30 dias eles fizeram a coleta. O meu ponto é, o, os rios, no geral, eles não são algo
inteiramente estático. Os rios, eles geralmente são algo, eles são mais fluidos, né? E então, esse microplástico ele não ficaria ali, ele se dispersaria. Mas o artigo então justificou, dizendo que tiveram vários pontos de coleta, né, ao longo desse rio. Mas como eles conseguiram coletar, eles conseguiram identificar, então isso mostra que possivelmente esse rio ele é um pouco mais estático, enfim. Então, eles inseriram esse microplástico no rio, né? E houve a coleta nos diferentes pontos, inclusive houve a coleta no estuário, né? Onde o rio foi desaguar. Quanto às características do microplástico, eles foram detectadas pelo microscópio do Henichen Ivan Hammond, que é esse cara aqui, e, e foram comparados com o banco de dados do banco de dados de Henichen Polymer. Bom, quanto à extração de DNA e análise metagenômica, o DNA genômico total de biofilme, filtros e sedimentos, eles foram extraídos de diferentes tipos de microplásticos usando o FastDNA Spin Kit for Soy, que é esse cara aqui, e para a construção da biblioteca de extremidades pareadas, o Covares M220 foi usado para fragmentar o DNA em um tamanho médio de cerca de 300 pares de base, né? Esse cara aqui. Bom, e então, quanto à extração de DNA e análise metagenômica, né? O Metagene foi usado para prever o Contig, né? O Contig que ele basicamente um conjunto, né, de segmentos de DNA sobrepostos, que eles, por exemplo, juntos vão representar uma região de consenso do DNA, né? Montados para abrir o quadro de leitura, né? ORFs, e sequências representativas do catálogo de genes redundantes foram anotadas com base no banco de dados da NCBI, usando o BLAST, né? Então, houve aí, a presença do BLAST, e eles usaram uma fórmula específica, né, para calcular a abundância, e todos esses dados de sequenciamento eles foram submetidos ao NCBI, com esse número de protocolo aqui. Bom, a análise estatística, né, usaram então o SPSS, variação unidirecional da nova, e então o artigo ele trouxe esses dados aqui. Aqui são os pontos de coleta, aqui são os diferentes tipos de microplástico e as famílias envolvidas nele, né? Aqui nós temos um gráfico de Venn, né, na qual é, é, a, há os diferentes vírus da família dos microplásticos. E aqui em B a gente tem uma representação de círculos, né, mostrando as comunidades virais em nível familiar em diferentes amostras de microplásticos, né? Aqui faz parte dos materiais e métodos e o artigo juntou o B, C e D, que já faz parte dos resultados. Então, partindo para esses resultados, contra a composição taxonômica de metagenomas virais e microplásticos, eu destaco aqui que, em geral, as comunidades virais dominantes em nível de família foram classificadas em Mioviridae, Cifoviridae, Podoviridae, representando 32, 26 e 8% da abundância viral total, né? E, além disso, a abundância relativa de 20 espécies virais mais abundantes da família, de 4 dominantes em microplásticos homogêneos, foi muito maior do que as de microplásticos compostos. Bom, então, quanto à composição taxonômica de metagenomas virais e microplásticos, é, comparando as diferentes regiões do rio, né, um conjunto de 954 espécies virais foi compartilhado ao longo do rio, e as espécies compartilhadas contribuíram com 55,5% de todas as espécies virais detectadas em microplásticos.
E este resultado, então, ele revela que as atividades antrópicas introduziram algumas assembleias virais específicas transportadas por microplástico no estuário. E então, quanto ao rastreamento de origem de comunidades virais e microplásticos ao longo da bacia hidrográfica, eu destaco aqui a questão principalmente do polipropileno, né? Que ele foi um microplástico diferencial. Ele exibiu a maior proporção de fontes desconhecidas, com os valores acima de 75%, em comparação aos outros tipos de microplástico e a ausência de fontes definidas para muitos vírus. Então, o polipropileno se mostrou o microplástico diferencial, né? Se mostrou ser um microplástico que foi o microplástico que mais chamou atenção, como a gente pode ver nessa imagem aqui, né? Bom, então, quanto às VFS e as ARGs, né, aqueles genes lá de resistência, eu destaco aqui o próprio polipropileno, né, e além disso, em comparação com os outros quatro tipos de microplásticos, o biofilme do polipropileno exibiu as maiores concentrações de fontes de carbono e nitrogênio para o crescimento microbiano. Por exemplo, o carbono orgânico, que tem as quantidades consideráveis. Então, além dele trazer mais, né, bactérias e os organismos, ele também tem maiores concentrações de carbono e nitrogênio, que isso possivelmente favorece a esse crescimento microbiano, né? Bom, então aqui nós temos um gráfico representativo, né, das VFs e ARGs, né, e esses pontos U, D e E no eixo das abscissas representam os microplásticos coletados nas regiões a montante, jusante e estuário, respectivamente. Bom, montante vai depender do referencial, é basicamente como se fosse tudo para cima desse referencial e jusante seria tudo para baixo desse referencial do rio, né? Bom, aqui nós temos um gráfico, né, também falando do montante, jusante e o estuário. A gente pode reparar aqui que o polipropileno também foi o diferencial, né? E aqui a gente tem as vias, né, enriquecidas do metagenoma viral em diferentes microplásticos, né? E aqui a gente tem, por exemplo, em A, os efeitos da propriedade dos microplásticos, né? Propriedade da água, assim como, por exemplo, aqui em B, nós temos os efeitos totais do padrão sobre o risco viral derivado, né? E redes de concorrência de vírus e seus potenciais hospedeiros bacterianos em C. E em D, nós temos os diferentes tipos de microplásticos e, por exemplo, a, as linhas coloridas elas vão representar a interação entre vírus e seus hospedeiros bacterianos, né? Bom, então, por fim, esse estudo ele fornece uma compreensão holística do táxon, função e risco potencial de comunidades virais no plastifério. E essas descobertas fornecerão uma orientação importante para a futura vigilância e regulamentação de plásticos no meio ambiente, com destaque aqui, claro, do polipropileno, que foi o tipo de microplástico que mais chamou atenção, devido toda a comunidade de organismos que se formaram, né, ao seu redor. Bom, então aqui está a minha referência, que foi o próprio artigo, né? E muito obrigado pela atenção de todos.